Fala, nação bicolor, beleza? Aquele abraço para você que nos acompanha aqui diretamente do React Paysandu. Saudações bicolores, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. A gente vai colocar aí as reações do pessoal da Rádio Clube, que vai repercutir esse jogo entre Paysandu e Barra pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas logicamente já pensando no jogo contra o Vasco da Gama, que também é muito importante pela Copa do Brasil. É muito bom vencer essa partida e a dar uma moral enorme para o jogo contra a equipe do Itabaiana sábado pela Série C. Mas antes de colocar reações aí, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. A gente está querendo chegar à meta de 1000 inscritos, a gente conta muito com o seu apoio. Deixa o like nesse vídeo também, que é muito importante para chegar ao máximo de bicolores que nos acompanham aqui pelo YouTube. Beleza, rapaziada? Agora, sem enrolação, vou deixar o vídeo para você na tela. Nogueira e Giuseppe Tommaso, como analisar o que aconteceu ontem à noite, à noite, vamos lá, tarde e noite. Não, foi noite mesmo. E noite adentro. Até porque estava fechadão. Tempo fechado, né, fim de semana de tempo prenúncio fechado. do domingo. dilúvio de hoje. E aí? Olha, Resultado que caracteriza o que foi o jogo ou ficou uma sensação que cabia a vitória do Paysandu? não, cabia a vitória sim, porque o Paysandu jogou por isso, né? Fez 13 finalizações. Essa aí é a estatística do jogo, passada pelo próprio técnico Júnior Rocha, depois da partida. O Paysandu, a rigor, a gente olhando assim, o que era para fazer foi feito. Só que isso é o olhar, digamos, frio, né? Técnico das coisas. Porque na prática o Paysandu até arriscou, botou pressão no segundo tempo, mas o primeiro tempo, quando a equipe esteve melhor, eu entendo mais tranquila, partindo com a bola, chegando até a área, também não criou tantas oportunidades. Criou o gol, né, o lance do gol, belo gol do Cleiton, cedo, né, o gol aos 26 minutos. Depois teve um lance com o próprio Cleiton e um com o Rinkel, que chegou atrasado. Mas, por exemplo, o Ítalo Carvalho foi uma peça destoante, né? A bola não chegava nele, mas ele também não se movimentava. E veio o segundo tempo... Quase nem foi citado. Com abatimento. Quem ouviu a narração de Cláudio Guimarães na Rádio Clube, praticamente não ouviu o Ítalo, falar no Ítalo. Aí, o segundo, teve o lance do gol, né? Que eu achei uma falha muito mais da marcação de meio campo, que deixou ele caminhar quase 15 metros. Ninguém derrubou. Aquilo, tem que derrubar o cara, não tem jeito. O Castro errou no bote, né? O atacante, o 9 lá. Não, o 9. O Vargas. Vargas. É o Vargas. Ele fez a parede, né? Ah, sim. Lá já na área. Não, lá no início da jogada. Ele fez a parede e ele avançou. O Castro não conseguiu. Aí o Varley pegou a bola. E foi perseguido pelo Pedro Henrique. Pelo Pedro Henrique e o Caio Melo. Aí os dois, ninguém teve a iniciativa de... Não trocaram o cartão, né? Ia trocar, ia ser um cartão, claro, mas muito mais lucrativo. E ele acertou também, ele teve uma rara felicidade. Muito mérito. Estou bem, né? Muito mérito. E aí tem aquela coisa, né? Um campo pesado, né? Bola molhada, essas coisas todas. Mas você imaginando, rapaz, a quantidade... Se, por exemplo, um jogo desse fosse hoje, meu Deus, teria sido, ou talvez nem tivesse acontecido. Eu acho que seria transferido, né? provavelmente. Não teria condições de acontecer. Porque ontem deu umas pausas, né? Ele foi e voltou. Foi e voltou. Agora, o segundo tempo do Paysandu... ficou bem abaixo, né? Muito abaixo, porque deu a falsa impressão de que o Paysandu estava em cima e tudo, mas não era algo inteligente, criativo, né? O Paysandu jogava a bola na área o tempo todo. Quem fugiu um pouco a isso, para mim o melhor do segundo tempo foi o Thalisson, que entrou, infernizou pelo lado direito, né, do ataque, deu um chute que a bola passou pedindo, né, um pezinho ali, ninguém apareceu. Qual foi o outro lance? O Marcinho perdeu uma chance. Uma chance, é verdade, chutou. Bateu mascado. Quase na pequena. Mas olha, a gente começa a ter dificuldade para lembrar das chances claras. Quer dizer, houve pressão, houve sensação de perigo, mas na prática o Paysandu não conseguiu transformar, viabilizar isso em termos de oportunidade de gol. No encerramento, né, na entrevista, o técnico Júnior Rocha, ele fez uma análise bem lúcida disso. Ele disse, não, realmente, parabenizou o time do Barra, que armou, né? O Barra, na verdade, veio buscar um empate. Ele disse, inclusive, que ele se surpreendeu com a maneira tática. Que joga
se defendendo, né? Sempre Faz jogo apoiado. Exatamente. E acabou... E jogou em bolas longas, né? Exatamente. Mudou o modo de jogar, a maneira de jogar. Agora, é claro, o Paysandu segue invicto, né? São 5 pontos. O Paysandu tem uma vitória fora de casa contra o Volta Redonda. São 4 pontos perdidos dentro de casa. E 2 empates em casa. E numa sequência em casa. E agora vai jogar contra a equipe da Itabaiana, sábado. É uma espécie de saco de aliás, pancada, com transmissão da RBA TV, sábado, 17 horas, Itabaiana e Paysandu. Antes disso, tem o jogo contra o Vasco, depois de amanhã, né? O Vasco que venceu de virada do São Paulo na Série A. Vamos ver como é que o Vasco vem. Vem todo mundo. Já viu o Renato ontem, já disse que vem. Quem tiver condição vai viajar. Mas vai ter essa avaliação, jogador que está com uma minutagem alta. Exatamente. Então, vai ser um time, eu diria assim, com características de time que está disputando a Série A, porque o Vasco está priorizando a Série A. Agora será um time melhor, ou pelo menos mais rodado que o time que o Vasco tem usado na Copa Sul-Americana. O Vasco vem respeitando o Paysandu e é um jogo que o Paysandu precisa realmente buscar a vitória para sonhar com a possibilidade do jogo da volta, seguir na Copa do Brasil. O Paysandu, ainda há pouco, apresentou uma nota oficial, né, com os sentimentos, os pêsames à família do Beto, grande ídolo da torcida bicolor, Beto Cavalcante, que perdeu a sua filha, né? Neste domingo, o Paysandu, inclusive, já solicitou à CBF 1 minuto de silêncio para o jogo de terça-feira contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, é uma semana pesada. O Paysandu já trabalhou hoje de manhã, olhando para o jogo de terça e também pensando na partida contra o Itabaiana. A viagem será na quinta-feira, vai treinar sexta em Aracaju para jogar no sábado à tarde e vai precisar buscar a vitória fora de casa. O que não conseguiu em casa, tem que tentar fora de casa. Como conseguiu na estreia, né? Na estreia. Trazendo uma vitória lá de Volta Redonda. Exatamente. E acho que o caminho tem que ser esse, porque até para atenuar o prejuízo. Eu falo prejuízo porque foi a chamada sequência, né, ideal. Você em casa, né, contra 2 adversários que não são dos mais, né, cotados, e a gente esperava pelo menos o quê? 4 pontos aí, né, conquistados, e acabaram sendo 4 pontos desperdiçados. Mas está no começo, apenas 3ª rodada. É preciso também entender, às vezes a gente vê as críticas, o povo reclamando muito, é natural, o torcedor esquenta a cabeça, mas tem que olhar a realidade do Paysandu. O Júnior Rocha, por exemplo, vira o segundo tempo. Acho até que ele demorou, ele poderia ter colocado o Juninho antes, porque o Ítalo realmente não estava na tarde, né? Na noite, quer dizer. Aí, mas acontece o seguinte, ele olha para as opções que tem, e naturalmente a troca que ele vai fazer vai significar uma queda de rendimento da equipe, porque ele não tem jogadores do mesmo patamar para todas as posições, né? Ele entrou, por exemplo, com o Henrico no finalzinho. Aí... mas assim, a entrada do Juninho e do Thalisson... Não, foram boas. Elas respondem dentro do nível que o Paysandu teria ali na frente, né? Não, tanto que o Thales foi muito bem no jogo. Verdade. E está no mesmo nível do Rinca. Colocou o Lucas Cardoso também para fazer a beirada do lugar do Mas não funcionou. Né? Mas não funcionou. A dobradinha ali com o Taboca não funcionou. Até porque o Taboca também foi uma das mudanças. Exatamente. Mas o que eu entendo é o seguinte, é preciso olhar, observar bem para a realidade que o Paysandu tem hoje, com o elenco que tem feito muito. Ele cita sempre, né, o Júnior Rocha. Não, ontem mais uma vez ele falou sobre isso. E tem que citar, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Ele já é campeão paraense, ele está classificado para a 5ª fase da Copa do Brasil. E com um grupo limitado, é muito limitado. Quando precisa rodar, a coisa complica. Tem uma... Ele citou isso ontem. Uma limitação, né? Ele acha assim, o Paysandu, ele cria muitas oportunidades, tem desperdiçado, isso tem sido um preço alto a pagar, porque 2 jogos em casa era imprescindível marcar os 6 pontos, né? O Paysandu estaria brigando lá no topo da tabela. A liderança hoje é do Amazonas. 3 jogos, 3 vitórias.
Mas aí eu estou dizendo, mas estaria... Mas o Paysandu está na zona de classificação, é o Sim, sexto é o colocado. Isso que é importante. Mas aí eu digo o seguinte, aí ele fala uma frase que é o seguinte: não vamos mudar a filosofia porque o trabalho tá dando certo, é esse. Está faltando a última bola. Né? É aquela história do último Essa terço. tal de última bola, né? Isso é um problema. Vamos ouvir o professor. Vamos lá, Júnior Rocha conosco. É sempre difícil explicar assim quando tem os números bons, né? E aí os números são bons, mas é melhor expor os números quando ganha. Porque o que a gente quer, nós queremos vencer. Nós queremos ganhar jogos, queremos fazer com que o torcedor saia do estádio feliz da vida aqui. Mas ela teme não entrar. A gente está tendo... hoje a gente teve o mérito, né, de sair na frente, não conseguimos segurar o placar. Criamos as nossas oportunidades ali. E faltou aquele último toquezinho, aquele último passe, aquela última finalização com mais precisão. Porque, como eu falei para ti, se tu for ver os números assim, a gente criou mais, chutou mais em gol, né, finalizou melhor, teve o comando total do jogo. Um jogo muito do Barra hoje, o texto nos surpreendeu, porque é um time que joga apoiado também, tem uma construção melhor elaborada que apresentou hoje aqui, diante dos estudos que nós fizemos. O Paysandu fez um jogo ok, eu diria, no geral. Sim, né? isso. Foi um jogo ok, nada além. Né? Não há algo assim. E ele, quando ele falou na coletiva que pelo menos no início do segundo tempo ele percebeu 4 a 5 jogadores abaixo, e ele citou isso na coletiva, né? Ele pensou em chacoalhar, mas também disse que esses jogadores que ontem, por acaso, não estavam bem, já entregaram muito para o Paysandu ao longo desse primeiro quadrimestre. Eu acho que é assim mesmo, né? Essa oscilação é natural. A oscilação normal. Normal, não tem como fugir dela. E essa maratona também, né? Tem toda essa maratona. Até maio são 10 jogos, contando com o de ontem. Pois é. E aí, o Paysandu ainda tem uma chance de classificação para a segunda fase da Copa Norte. Sim. Tem o jogo contra o Está Trem. dentro da disputa. Ainda está dentro da disputa. O que também é algo para reflexão, né? Para saber se vale a pena caminhar com ela. Agora, a Copa do Brasil é prioridade. Terça-feira contra o Vasco é tentar fazer o dever de casa. O jogo praticamente de erro zero, né? 120% do jogo. Porque também é importante observar a diferença, né? A gente falou das limitações do Paysandu e olhar também para o Vasco, que não é, digamos, um time do top 5, né, do Campeonato Brasileiro, mas é um clube com investimento de Série A. Lógico que é uma dificuldade imensa para um clube como o Paysandu na Série C. Falando do Paysandu, deixa eu mandar um beijo aqui para a Fernandinha, lá no Telégrafo, está ligado aqui no Bola na Torre, está curtindo aqui. Lamentando, né, porque o Papão precisa ganhar, né? É verdade. E dá o nosso abraço carinhoso ao Beto, né, pela perda da Aline. A filha Aline, né? Beto, o nosso carinho, a nossa muita força aí. Solidariedade para você, meu amigo. Tem muitas colocações já aqui.